Política, na edição de hoje, o Plano Aberto explica como fica a Prefeitura de Ouro Preto depois das mudanças na última semana. Agenda cultural e exposições são destaque no mês de novembro. E na última reportagem da série especial sobre a Semana da Consciência Negra, veja a importância dos cursos da Uniafro para a inclusão dos afrodescendentes no ensino superior. Olá! Na semana passada, as mudanças na administração municipal de Ouro Preto, devido a instabilidades políticas, geraram dúvidas quanto à permanência ou não do atual prefeito no cargo. No dia 6 de novembro, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais determinou a cassação do mandato de José Leandro Filho, do PSDB, por não cumprimento da lei da ficha limpa. No dia 12, o cartório eleitoral da cidade determinou que o presidente da Câmara Municipal, Léo Feijoada, também do PSDB, assumisse a administração da cidade enquanto era feita a recontagem dos votos. Antes mesmo que o segundo colocado nas eleições de 2012 fosse empossado, uma liminar concedida no dia 13 pelo Supremo Tribunal Federal determinou que José Leandro retornasse à Prefeitura de Ouro Preto. Mas será que a decisão do Supremo Tribunal Federal é definitiva? Ainda há possibilidades de Júlio Pimenta, segundo colocado nas eleições de 2012, assumir a Prefeitura de Ouro Preto? A repórter Dani Reis foi conversar com um advogado especialista no assunto e traz as respostas. A lei da ficha limpa impede que os políticos que tiveram os mandatos cassados ou cometeram irregularidades administrativas e crimes eleitorais a concorrerem a cargos públicos. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o professor de Direito Constitucional da UFOP, Alexandre Bahia. Olá, professor. Aqui em Ouro Preto, o que levou o TRE a cassar o mandato do prefeito José Leandro Filho? Está sendo acusado de improbidade administrativa, tem algumas irregularidades aí na administração dele, e por isso a cassação provisória, né? Ainda uma decisão pendente de recurso. E por que o segundo colocado não assumiu imediatamente o cargo? Porque a disposição é que, uma vez que ele já assumiu o cargo, caso ele seja cassado mesmo, assume o presidente da Câmara. E aí, se a cassação se tornar definitiva, aí nós temos uma eleição. Como está nos dois últimos anos do mandato, a eleição seria indireta, feita pela Câmara. E, professor, nessa semana o Tribunal Superior Eleitoral expediu uma liminar para manter José Leandro no poder, né? E essa questão vai até o julgamento ou não haverá um julgamento? Não vai haver um julgamento. Ele conseguiu reverter a decisão inicial que cassou, mas esse processo vai continuar correndo. E ele pode voltar a ser cassado e retirado a qualquer momento. Então, depois do julgamento, dependendo da decisão, ou ele continua ou ele sai. Pois é, na verdade, enquanto não houver uma decisão definitiva, vai ficar essa situação de indefinição, como houve em Mariana também, né? Em que o prefeito e vice-prefeito ficaram aí trocando o cargo toda hora. Isso pode acontecer aqui também. E qual o prejuízo disso, né, para a população? Pois é, você fica sem continuidade na administração pública. Eu ouvi falar, inclusive, que durante o dia em que o presidente da Câmara esteve, ele fez uma série de atos administrativos e que são incompatíveis com a política até então estava sendo desenvolvida. Isso é muito ruim, porque você fica sem continuidade na prestação do serviço público. Professor, e para finalizar, como que o cidadão pode denunciar irregularidades no poder público? Na verdade, hoje em dia, o Ministério Público ele recebe denúncias e você tem várias ouvidorias. No Ministério Público eu acho que é o melhor lugar, mas você tem o portal da transparência, onde qualquer um de nós pode consultar o que está sendo gasto, como está sendo gasto, todos os salários de todos os políticos, servidores, são todos disponibilizados no portal da transparência. E a partir daí, você pode fazer ou pelo Ministério Público ou qualquer um de nós pode fazer também a ação popular, que é um negócio que é pouco utilizado no Brasil, mas qualquer cidadão pode fazer uma ação popular provando que existe uma violação a erário público, desvio de dinheiro público, violação ao meio ambiente, patrimônio histórico-cultural, que é algo muito importante aqui em Ouro Preto. Qualquer um de nós pode fazer essas ações. Ok, muito obrigado, professor. Vitor, é com você aí no estúdio. Está aberta em Ouro Preto a exposição do projeto Work in Progress, do fotógrafo e ex-aluno de artes cênicas da UFOP, Biel Machado. O projeto é composto por 9 fotografias que mostram momentos de alegria, reflexão e desespero de 3 pessoas durante o banho. A mostra conta também com uma performance que faz referência à pintora Frida Kahlo no chuveiro. A exposição pode ser visitada gratuitamente até o dia 4 de dezembro, de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã ao meio-dia e de 2 da tarde às 6 da noite.
No sábado, ela funciona apenas de 9 ao meio-dia. A mostra está na Sala Ivan Marchetti, no Grêmio Literário Tristão de Ataíde, que fica na Rua Paraná, número 136, no centro de Ouro Preto. E 2 exposições foram abertas essa semana também em Ouro Preto, em comemoração aos 200 anos da morte do artista barroco e ouropretano Aleijadinho. A mostra Esculturas em Ouro Preto, do artista plástico Jorge dos Anjos, é composta por 8 obras. 3 estão expostas na Praça Tiradentes. As outras 5 estão na Praça Amadeu Barbosa, na Barra. Já a exposição 200 anos de Aleijadinho traz um tributo do pintor Carlos Bracher ao artista barroco. Bracher produziu 85 obras em homenagem a Aleijadinho. Dessas, 28 estão em Ouro Preto e podem ser conferidas na Galeria da Fieng, na Praça Tiradentes, todos os dias, inclusive aos fins de semana, de 9 da manhã às 7 da noite. As visitas são gratuitas e abertas a toda a comunidade. As 2 exposições ficam montadas até o dia 30 de novembro. Confira as atrações culturais do fim de semana na região. No sábado, a Igreja São Francisco de Assis recebe 2 apresentações em homenagem ao bicentenário da morte de Aleijadinho. Às 7 da noite, o Grupo Residência Teatro e Audiovisual se apresenta no adro da igreja, com o espetáculo Amores e Dores no País das Flores. Logo após a peça teatral, às 8h30, a Orquestra Ouro Preto faz uma apresentação no mesmo local. A Igreja São Francisco de Assis fica em frente à Feirinha de Pedra Sabão, no centro de Ouro Preto. Outras informações pelo 3551-1228. Também no sábado, o Vale dos Contos celebra o Dia da Consciência Negra, com a Noite Afro. Os shows ficam por conta do grupo Sound System da Ladeira e do MC Mago da Rima. O evento é gratuito e começa às 8 da noite. A entrada do público será feita pela portaria da rodoviária. Outras informações pelo 3552-6321. Acesse nosso blog e confira outras atrações do fim de semana na região. tvufop.blogspot.com.br. O censo de 2012 do IBGE mostrou que em 10 anos a quantidade de negros nas universidades brasileiras passou de 10% para mais de 35%. O número cresceu consideravelmente, mas esses estudantes ainda enfrentam dificuldades no ambiente acadêmico que vão do preconceito à falta de pensadores e pesquisadores afrodescendentes. Para estudar essa desigualdade e colocar em discussão a questão racial, foram criados em diversas universidades do país os NEABs, que são os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros. E na última reportagem da série especial sobre a Semana da Consciência Negra, a repórter Dani Reis mostra como é realizado o trabalho dos NEABs e como os negros vêm sendo inseridos no ensino superior por meio dos cursos da Uniafro. A cultura africana e afro-brasileira no Brasil sempre foi negada como matriz civilizatória que possa contribuir para a nossa humanidade, para o nosso bem-estar como povo brasileiro, um povo que sempre foi pensado como composto por várias matrizes civilizatórias, mas ensinado de que apenas a matriz civilizatória europeia, ou eurocêntrica, ou judaico-cristã, greco-romana, poderia nos formar como pessoas, como seres humanos. Existem já no Brasil há algum tempo um movimento de políticas antirracistas e movimentos sociais que estão muito voltados para o processo de combate à discriminação racial, fundamentalmente contra a população negra. E as universidades eram ambientes em que isso não estava efetivamente estabelecido. Então, essas discussões, junto com os próprios grupos que começaram a se estabelecer no interior das universidades, são de fundamental importância para que isso ocorra e para que as universidades participem efetivamente desse processo de combate ao antirracismo, seja no processo de formação dos estudantes, mas seja também com a contribuição de conhecimentos que possam vir gerar políticas públicas que resultem
resultem ou que causem impacto em relação a esse clima de antirracismo. Os núcleos de estudos afro-brasileiros, né, existem já em mais de 100 universidades e institutos federais. Os NEABs, eles têm um papel que é acadêmico, quando a gente traz, por exemplo, para nossos alunos outros autores, outros pensadores, quando a gente traz, por exemplo, outras cosmovisões que não as que eles estão acostumados a ver no currículo, digamos assim, normal, entre aspas. Mas também, obviamente, o NEAB, por sua vez, tem um papel político, porque a partir do momento que a gente apresenta outra forma de se pensar a ciência e produção do conhecimento, você está fazendo também política dentro da universidade. We need to move beyond what we think of as Precisamos race. ir além do que nós pensamos como raça, porque todo mundo é da mesma raça. O que temos são posições diferentes no mundo por causa da nossa história, por causa do jeito que a sociedade foi estruturada e organizada. E o objetivo principal quando você tem uma sociedade racista é achar igualdade para eliminar as questões raciais. Raça deve ser tratada como um problema, pois raça é um problema. O problema com raça é que as pessoas que são beneficiadas pela raça são apenas as brancas. The people who have benefited from race are only whites. À medida que a gente, por exemplo, vai trazendo isso, né, de forma pontual e crescente dentro das universidades, a gente está abrindo aí um excedente de visão para nossos alunos, né, e para os nossos colegas também, né, que assim como nós, não tiveram nos seus cursos regulares essas temáticas sendo contempladas nos currículos, nem no ensino fundamental e médio, nem na graduação. Quer rever a série especial sobre a Semana da Consciência Negra? Acesse o nosso canal na internet youtube.com/cppafop. E por hoje é só. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.